Gênesis 37. José é vendido por seus irmãos. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu, deveras, terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: Não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele lhe disse: Ora, vai e vê como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém, e achou um varão, porque ele andava errado pelo campo, e perguntou-lhe o varão, dizendo: Que procuras? E ele disse: Procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele varão: Foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: Eis lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: Uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo-o Ruben, livrou-o das suas mãos e disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Ruben: Não derrameis sangue, e lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos dele, para livrá-los das suas mãos e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: Que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendemo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito.
Tornando, pois, Rúben à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes e tornou a seus irmãos e disse: O moço não aparece, e eu aonde irei? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue. E enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai e disseram: Temos achado esta túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho? E conheceu-a e disse: É a túnica de meu filho. Uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs pano de saco sobre os seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: Na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Gênesis 38. Judá e Tamar. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua. E tomou-a e entrou a ela. E ela concebeu e teve um filho e chamou seu nome E tornou a conceber e teve um filho e chamou seu nome Onã. E continuou ainda e teve um filho e chamou seu nome Selá. E ele estava em Quezibe quando ela o teve. Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: Entra a mulher do teu irmão e casa-te com ela, e suscita semente a teu irmão. Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando entrava a mulher de seu irmão, derramava-a na terra, para não dar semente a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: Fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande, porquanto disse, para que porventura não morra também este com os seus irmãos. Assim foi-se Tamar e ficou-se na casa de seu pai. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de Sua, mulher de Judá. E depois se consolou Judá e subiu aos tosqueadores das suas ovelhas em Tímina, ele e Ira, seu amigo, o Odulamita. E deram aviso a Tamar, dizendo: Eis que teu sogro sobe a Tímina a tosquear as suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si as vestes da sua viuvez, e cobriu-se com um véu, e disfarçou-se, e assentou-se à entrada das duas fontes que estão no caminho de Tímina, porque via que Sela já era grande, e ela lhe não fora dada por mulher. E vendo-a Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela havia coberto seu rosto. E dirigiu-se para ela no caminho e disse: Vem, peço-te, deixa-me entrar a ti, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: Que darás para que entres a mim? E ele disse: Eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: Dás-me penhor até que o envies? Então ele disse: Que penhor é que te darei? E ela disse: O teu selo e o teu lenço e o cajado que está em tua mão. O que ele lhe deu, e entrou a ela, e ela concebeu dele. E ela levantou-se e foi-se, e tirou de sobre si o seu véu, e vestiu as vestes da sua viuvez. E Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo, o Adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher, porém não a achou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: Onde está a prostituta que estava no caminho junto às duas fontes? E disseram: Aqui não esteve prostituta alguma. E voltou a Judá e disse: Não a achei. E também disseram os homens daquele lugar: Aqui não esteve prostituta. Então disse Judá: Tome-o ela, para que porventura não venhamos a cair em desprezo.
Eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não a achaste. E aconteceu que quase 3 meses depois, deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está pejada do adultério. Então disse Judá: Tirai-a fora para que seja queimada. E tirando-a fora, ela mandou dizer a seu sogro: Do varão de quem são estas coisas, eu concebi. E ela disse mais: Conhece, peço-te, de quem é este selo e estes lenços e este cajado. E conheceu Judá e disse: Mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a Selá, meu filho, e nunca mais a conheceu. E aconteceu ao tempo de dar à luz que havia gêmeos em seu ventre. E aconteceu, dando à luz, que um pôs fora a mão, e a parteira tomou-a, e atou em sua mão um fio roxo, dizendo: Este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher sua mão, eis que saiu seu irmão, e ela disse: Como tens tu rompido? Sobre ti é a rotura. E chamaram o seu nome Pérez. E depois saiu seu irmão, em cuja mão estava o fio roxo, e chamaram o seu nome Zerá. Gênesis 39. José na casa de Potifar. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça a seus olhos, e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. E aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém, ele recusou e disse à mulher de seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara sua veste em sua mão e fugira para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: Vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava minha voz e gritava, deixou a sua veste comigo e fugiu e saiu para fora. E ela pôs a sua veste perto de si, até que o seu senhor veio à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: Veio a mim o servo hebreu, que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua veste comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: Conforme essas mesmas palavras que me fez, teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere.
O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mor. E o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia o Senhor prosperava. Grandioso Deus e poderoso Pai, te adoramos e engrandecemos o teu santo nome, pois o Senhor é um Deus que vive e reina, o Senhor é o único Deus, Salvador da nossa vida, nossa alma. Estamos aqui para te agradecer por mais um dia, ó Pai, na leitura da tua palavra. Senhor Deus e meu Pai, hoje vimos, Senhor, sobre os sonhos, ó Pai, que o teu filho José tinha, Senhor, desde muito cedo, desde muito novo. E, ó Pai, a ira que era causada no coração de seus irmãos por causa dos sonhos que ele tinha. Deus amado, muitas das vezes sonhamos também. E muitas das vezes, ó Pai, existem também adversários que ficam irados conosco por causa dos sonhos, ó Pai, que temos em nosso coração, que muitas das vezes é da parte do Senhor. Pai amado, queremos colocar diante do Senhor agora todos os nossos sonhos e projetos e pedir ao Senhor, ó Pai, que todos aqueles sonhos que forem, ó Pai, da sua vontade, que o Senhor, ó Pai, tiver um plano, ó Pai, relacionado a esse sonho, que o Senhor possa vir, meu Deus, confirmar cada vez mais em nosso coração. Assim como o Senhor confirmava na vida de José, cada vez mais, ó Pai, o Senhor confirmava os sonhos dele. Confirma, ó Deus, a nossa vida também. Ó Deus, ainda que possa ser levantado muitas lutas, muitas provações, que o Senhor venha nos fortalecer, ó Pai. Que o Senhor venha nos dar força para vencer, meu Pai, todos os levantes. E que o Senhor venha, meu Pai, manter aceso, meu Deus, a fé no nosso coração, para não desfalecermos, ó Pai, e deixarmos de acreditar nos sonhos que o Senhor tem para concretizar através da nossa vida. Nos dê força, Pai. Reanima, Senhor, o nosso ânimo. Fortifica a nossa fé, Senhor. Não nos deixe, ó Pai, esmorecer, Senhor, na fé e perder, meu Deus, a esperança da concretização dos sonhos do Senhor em nossa vida. Pai amado, Pai querido, abençoe também, ó Pai, os nossos adversários, que eles venham ter um encontro com o Senhor, que eles venham, ó Pai, assim como os irmãos de José, ter uma oportunidade, Senhor, de arrependimento e de, meu Deus, reconhecer o Senhor como o único Senhor e Salvador da vida deles. Não queremos, ó Pai, que eles pereçam, porque sabemos, meu Deus, que é necessário eles serem usados, ó Pai, para sermos forjados, para sermos fortalecidos, para crescermos na graça, para que quando chegar o dia da realização dos nossos sonhos, estaremos, ó Pai, fortificados, fortalecidos, ó Deus, forjados conforme a Tua vontade, para cumprir, ó Pai, os Teus desejos, os sonhos do Senhor. Meu Deus, continue nos ajudando, Senhor, na leitura dessa palavra, que é um dos sonhos que temos, meu Deus, de concretizá-la, de chegar até o fim, Senhor. Mesmo que haja levantes, mesmo que haja cansaço, mesmo que haja vontade de desistir, nos fortaleça, Senhor, nos ajude, ó Pai, aconteça o que acontecer, o levante que for, nos dê força, pegue na nossa mão, o Espírito Santo de Deus nos conforta, nos consola, nos anima, ó Deus, renova as nossas forças, que venhamos conseguir, ó Pai, ir até o fim, para realizar o sonho, ó Pai, nosso e também do Senhor. Acreditamos piamente que é também um sonho do Senhor. Te louvamos e agradecemos em Teu santo nome e no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo e do Espírito Santo do Senhor. Amém, Jesus.